Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que você acabou de dizer. Ela tinha acabado de dizer, né? Eu vou fazer a minha última refeição. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim, depois você use o resto para preparar a sua refeição para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o Senhor enviar chuva. Os irmãos se lembram a condição daquela viúva. A região toda estava tomada pela seca, pela aridez, 3 anos sem chuva. Ela não tinha mais nada, era uma viúva. Não tinha ninguém que provesse os seus recursos. Ela não tinha nenhuma reserva. E quando Elias bate à sua porta, ela só diz assim: o que eu tenho é para fazer a minha última refeição. Aí Elias diz para ela assim: não temas, confie, dê primeiro para Deus, priorize o que é do Senhor, faça primeiro uma refeição para mim, depois você faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor. Nós estamos, irmãos, diante de um Deus imutável, de um Deus poderoso, de um Deus fiel, de um Deus que se compadece com as nossas fraquezas, irmãos. Esse Deus não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus provedor, Ele continua sendo Deus sustentador, Ele continua sendo a nossa esperança e a nossa fortaleza de todos os dias. Os personagens mudaram, Elias não existe mais, a viúva não existe mais, o seu filho não existe mais, mas nós existimos, estamos diante de Deus e estamos diante daquele mesmo Deus que disse: assim eu digo. Não faltará farinha na vasilha e não faltará azeite no barro, no vaso. Sou eu que estou dizendo. É isso que Deus fala através da boca de Elias. Os personagens mudaram, irmãos. O cenário mudou. Mas Deus não mudou. Ele é o Deus que provê. Irmãos, reflita sobre essa palavra, até que. Sempre haverá farinha na vasilha e sempre haverá azeite no jarro, até o dia. Até o dia que o Senhor mandar chuva. O que Deus estava ensinando para aquela viúva é: me coloque em primeiro lugar, buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem nada, você não sabe de onde tirar o recurso, mas eu quero dizer que vai ter farinha e vai ter azeite, e eu digo muito mais, diz o Senhor: quando a farinha e o azeite acabar, até chegar esse dia, quando acabar,
eu vou mandar outro recurso. Eu vou mandar a chuva. Deus, irmãos, nos provê a cada mudança de circunstâncias, né? Tem farinha, tem azeite. E aquela viúva poderia dizer para o Senhor assim: agora o que eu faço? Acabou a farinha e acabou o azeite. E Deus pôde dizer para ela: eu disse que quando a farinha e o azeite acabasse, outro recurso eu enviaria. Eu mando chuva. O nosso recurso é lá, irmãos. A nossa provisão desce de lá. Não confia na força do seu braço. Não confie na sua empresa. Não confie no seu entendimento, que é isso que Salomão nos ensina. Confie tudo, todas as suas dificuldades. Aquela viúva estava precisando de alimento. Eu não sei do que você está precisando, mas eu sei que esse Deus é o Deus provedor, que é fiel. Deuteronômio diz que ele é fiel e as suas misericórdias se estendem até uma geração, até 2 gerações, até 3 gerações. Não. A Bíblia diz: ele é fiel e as suas misericórdias estendem até 1000 gerações. 1000 gerações Deus vai continuar provendo. E aquela palavra dita ali no capítulo 13 é uma profecia, é uma promessa, mas no verso 15 a gente vê ela se cumprir, ela é realidade e ela fez como Elias disse, e ela priorizou o Senhor, e ela deu ao Senhor o seu primeiro lugar, e a Bíblia diz, aquela família teve alimento muitos dias, sempre havia farinha na vasilha e azeite no vaso. Exatamente como o Senhor tinha prometido, porque Ele cumpre o que promete. Qual o seu até que, irmãos? Deus disse para aquela viúva, eu vou te dar esse recurso, e quando esse acabar, esse vai ser até que a chuva venha. Deus espera de nós essa fidelidade, irmãos. E aí eu fiquei assim, pensando, quando a palavra de Deus diz assim, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ser fiel até quando? Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Hebreus diz assim, meu desejo é que vocês demonstre esta confiança, demonstre essa dedicação. Até quando? Até o fim. Do mesmo jeito que Deus é fiel conosco todos os dias. Até a consumação do século, Ele prometeu estar conosco e ser provedor, sustentador das nossas vidas. Ele espera de nós essa firmeza até o fim. Como eu vou conseguir isso? Ele disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até você ser revestido de poder. Vá para o seu secreto, vá para o seu quarto, entre em aliança com Ele até você ser revestido de poder.
2 Coríntios, que são as cartas que eu sou muito apaixonada, né? As cartas de Paulo. Paulo diz: quem faz isso na sua vida? Como, Senhor, eu vou conseguir ser fiel até o fim? Como eu vou viver isso que a gente acabou de cantar? Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Mesmo se o dinheiro me faltar, o coração da gente treme e teme, né, irmão? Mas a gente ouve o mesmo Deus dizer, como disse para aquela viúva: não temas. Os recursos vêm do alto. Os recursos não vêm da força do seu braço, porque sou eu que te dou força, sou eu que te dou saúde, sou eu que te dou sabedoria para você conquistar. Não vem de você. E aí Paulo diz: é Deus que nos mantém firme. É só Ele, irmãos, que faz isso. Nesse mesmo texto lá de 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz: foi Ele que nos selou, foi Ele que colocou o Espírito Santo dele dentro do nosso coração. É Ele que faz essa obra. E você pode me dizer: até quando essa obra vai ser feita? A irmã Eli está dizendo que o meu áudio está baixo, irmão. Então, eu vou aumentar aqui. Melhorou? Até quando, irmãos, essa obra vai ser feita? Aquele que começou essa obra vai aperfeiçoar até o dia que Jesus voltar. Não se preocupe, você vai estar sendo aperfeiçoado, trabalhado, transformado todos os dias. Todos os dias. Se você assim entregar, como a gente aprendeu ontem, né? Entregar para Ele o seu coração. Salmo 86, 11 diz: Senhor, olha a oração que o salmista faz: dá-me um coração inteiramente fiel. Esse coração que persevera até o fim, esse coração que deve ser fiel até a morte, esse coração que se coloca diante de Deus até Ele te revestir de poder e de autoridade para enfrentar qualquer tempo, para viver na dependência dos recursos do Senhor, assim como aquela viúva viveu. Todos os dias, irmãos, nós estamos aqui. Estamos aqui porque cremos que quando a gente coloca estas pessoas diante de Deus, nós dependemos tão somente do agir dele. Nós cremos no Deus que está lá no Salmo 71. Senhor é a minha esperança. Eu confio em Ti desde a minha meninice. Eu dependo de Ti desde o meu nascimento. O Senhor cuida de mim desde o ventre da minha mãe. O que eu faço com esse Deus? Davi diz: eu sempre Te louvarei. Eu sempre Te louvarei. Precisamos do Senhor. Todos nós precisamos tão somente do Senhor. Irmã Lúcia, todos os nossos 20 que estão aqui, entra lá no secreto como os discípulos ficaram naquele templo, naquele cenáculo, até que do alto desceu o poder. E eles saíram dali destemidos, corajosos, confiantes no Deus que daria a palavra certa para eles, no Deus que proveria tudo o que eles precisassem, no Deus que iria diante dele. Nós estamos aqui para isso e esperamos que estejamos também. Nós e Deus, pedindo a Ele: Senhor, prepare meu coração para temer tão somente ao Senhor e para depender
tão somente do Senhor. Vamos orar.